Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do tão esperado vertente de empreendedorismo e gestão. Agora que vocês estão completamente preparados para receber esse conhecimento técnico, quem estudou de verdade a vertente passada de mentalidade e comportamento, quem absorveu aqueles conhecimentos, quem testou na prática, fez de novo, reestudou e está relendo aquilo que você vai usar muito do que foi aprendido aqui, agora está realmente pronto para entender como ser um verdadeiro gestor ou um empreendedor, certo? Então, combinar algumas coisas com vocês já de início, algumas regrinhas básicas. Primeiro, sempre tentar lembrar o que você aprendeu em mentalidade e comportamento para aplicar aqui. Aqueles nossos compromissos, né? Desligar a notificação de tudo que você tiver aí, celular, computador, seja lá o que for. Isso é um momento de uma aula curta para você estar 100% aqui. Lembra que o que está sendo apresentado aqui para você levou-se anos e anos e milhares de reais compilados aqui para você. Então aproveite esse momento curto que está muito condensado, muita coisa aqui, certo? Preste atenção neste que vos fala, Ibrahim, né? E também aquele nosso apelo e compromisso ético, né? Da gente ser um brasileiro diferente da maioria, vamos mudar esse país, de não passar sua senha para ninguém, nem fazer nada de antiético, certo? Então, depois dessa aula, já queria começar aqui com essa provocação, que você vai entender um pouco melhor o porquê dela logo depois da aula. Que se é realmente complicado e difícil criar ou gerir um negócio, tá? Quando eu digo negócio, o que é? Só empresa? Não. Pode ser uma empresa, pode ser uma empresa que você trabalha, uma empresa que você é empregado, funcionário, um executivo, né? Ter uma carreira dentro dessa empresa. Pode ser a sua carreira como profissional autônomo, a sua profissão, certo? Tudo agora, o seu ativo, a sua forma de trabalho, ou que você pretende trabalhar, você vai enxergar como um negócio. E tudo isso você vai enxergar dessa forma que a gente vai mostrar para vocês, que é a forma correta que você deve enxergar, inclusive como investidor, certo? Vocês vão ver mais no próximo vertente, mas como investidor, você deve aprender a olhar todos os investimentos como um negócio antes de olhar como um investimento, certo? Então, depois dessa aula você vai me falar, vai me responder se realmente é complicado criar ou gerir uma empresa ou não. Você vai estar munido de muito mais informações, vai estar muito mais claro para você como que funciona isso, certo? Inclusive esse tipo de aula aqui não está disponível por aí, foi algo bem pensado e bem estruturado para mastigar isso aqui para vocês. E vocês vão entender o porquê que a minoria dá certo, tá? E a maioria dá errado. Vocês vão entender por que esse assunto de gestão, de investimento, de empreendedorismo, de mentalidade, tanto se fala e pouquíssimos têm sucesso de verdade. Por que é assim? Por que fala-se muito e sabe-se de verdade muito pouco na prática, tá? São os famosos milionários de Excel ou de papel. A gente tem que lembrar que o Excel ou um papel aceita tudo, tá? O mercado é diferente. No mercado, o buraco é muito mais embaixo. Eu não entendi o que ele falou. Certo? Então vamos começar. Então a gente criou essa espinha dorsal de um negócio aqui do Antifrágil, tá? Que vai facilitar demais o entendimento de vocês, que a gente passa aí pelo mercado, tá? A parte comercial, a parte externa, passa pelos produtos e serviços, que é o core business. O que é o core business? É a competência central ou as competências centrais daquele negócio, certo? E vai depois para o back-office, a parte de trás, que é a administração interna, certo? Vocês vão entender melhor daqui a pouco a relação entre essas três vértebras da nossa espinha dorsal e como que elas se relacionam entre si e com o mercado e com a sua vida. Entenda que são dentro de cada vértebra dessa espinha dorsal tem coisas completamente diferentes envolvidas ali dentro que precisam ficar claras para vocês. Dentro de uma divisão dessa, você vai ter processos, setores, pessoas, o foco do negócio, são todas coisas completamente diferentes entre um e outro. Por outro lado, e ao mesmo tempo, um está completamente interligado com o outro, certo? Então isso que é o difícil de entender. Você precisa entender as diferenças entre um e outro, entre foco, pessoas, processos de cada um, e a relação que eles têm, porque os três se relacionam e se influenciam profundamente, seja positivamente, seja negativamente. Tá? Uma coisa errada que você faz na parte de mercado influencia negativamente no seu produto. Uma coisa errada que você faz na sua parte de
back-office de administração influencia negativamente no seu mercado, no seu comercial e vice-versa, certo? Então, um exemplo, a administração decide se a verba que sobrou vai ser disponibilizada para marketing, tá? Parte comercial, ou para desenvolvimento do produto. Qual que é a decisão correta? Ou do serviço, né? Qual que é a decisão correta? Depende. Esse é o papel do gestor, que se existisse uma fórmula mágica, estava todo mundo milionário. Né? Isso é muito difícil saber. Depende do produto e do serviço, depende do momento da empresa, depende do momento do mercado, tá? Tudo isso varia onde você vai dar prioridade, o foco. E é importante você entender o todo, porque varia também de acordo com a maturidade do negócio e não existe fórmula. Você precisa sentir, entendendo o todo, como você tomar suas decisões, certo? Um outro exemplo, um bom produto e serviço facilita o trabalho do marketing, do mercado, certo? Que vai gerar verba para a administração poder gerir melhor, tá? São exemplos, existem inúmeros exemplos aqui, mas entendam que são processos, pessoas, setores e focos completamente diferentes entre os três e, ao mesmo tempo, são totalmente interligados e influenciáveis um com o outro. Então vamos entrar aqui brevemente dentro de cada divisão, de cada vértebra dessa, só para você começar a entender. Dentro aqui dessa vertente nós vamos esmiuçar cada ponto desse dentro de cada vértebra, mas é importante você já ter claro dentro da sua cabeça como que o todo funciona, tá? Até porque você precisa entender. A gente vai mostrar aqui para você como entender melhor cada ferramenta que você usa para administrar, gerir melhor e executar melhor cada pedacinho dessas vértebras aqui e de uma forma que funcione de verdade, tá? E não é na teoria, não. Você pode falar, Ibrahim, mas o meu avô, antigamente, ele só entendia do produto e do serviço dele e ficou muito rico. Não contavam com minha astúcia. Entenda o seguinte, meu filho, seu avô viveu há 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos atrás. Naquela época, você entender simplesmente de um produto ou do serviço já era um grande diferencial. Hoje isso não é mais que obrigação, os tempos mudaram, e os tempos mudam cada vez mais rápido. Hoje é obrigação você entender o mínimo possível, o básico desses três aqui. Óbvio que, mais uma vez, você não precisa ser bom em tudo, mas o mínimo possível você precisa entender. Então, começando aqui pelo meio, de onde nasce o negócio? O negócio nasce de um produto ou de um serviço, né? A gente começa aqui pelo meio, pela vértebra do meio. Então, a primeira coisa é uma ideia. A gente vai entender melhor agora nas próximas aulas, usar boas ferramentas para ter uma ideia, né? Mas nasce primeiro de uma ideia, e dessa ideia você verifica se ela realmente tem uma proposta de valor de verdade, que gera valor para o mercado, que o mercado está disposto a comprar, está no tempo certo, tá? E aqui existem já inúmeras ciladas que você pode cair achando que o mercado está disposto ou não, sendo que não está, baseado em formuletas e roteirinhos que existem por aí, e existem ciladas, principalmente às vezes ciladas até nossa, certo? Só com o módulo de mentalidade e comportamento você já consegue desvendar e perceber que você está caindo numa cilada dessa ou não, mas aqui também a gente vai esmiuçar algumas coisas específicas para você perceber se você está fazendo da forma correta ou não. Lembrando mais uma vez, não existe formuleta do correto ou errado. Você vai entender qual caminho seguir aqui para você perceber, você que está dentro do seu dia a dia, o que você está fazendo de certo e de errado. A fórmula é coisa para negócio pequeno, aqui a gente está falando de negócio que quer ser grande de verdade. E depois disso a gente vai entrar na parte de que você teve a ideia, teve a proposta de valor, como executar e gerir esse produto e serviço, as operações do dia a dia, as estratégias, tá? Tudo dentro do produto e do serviço. Estratégia a gente fala um pouco mais no back-office também. Então, depois dos produtos e dos serviços, a gente vai para o mercado, na parte comercial, né, de vendas, de marketing, de vendas diretas, de tudo isso. Tá? É uma parte importantíssima, a gente vai falar isso um pouco melhor daqui a pouco. E também é uma área que fala-se muito, tá? Tem inúmeros blogs, cursos, teorias, livros por aí falando desse assunto. Fala-se demais e sabe-se pouco na prática, tem pouco resultado. As pessoas não entendem por que aplicando exatamente o que estão ensinando não tem resultado. Tá? Primeiro que os tempos mudaram. Se você for usar o que era usado há 10 anos atrás, hoje não faz diferença mais. A competição é muito maior, a informação está muito mais fácil, tem muito mais gente disputando ao mesmo tempo. Tá? Você precisa entender de verdade, por isso que eu peço a sua atenção aqui para essa parte também, que vai alimentar o resto do serviço inteiro. E depois a gente vai para o back-office, para a parte de administração, que basicamente ele exerce dois papéis, que é o do delegado
que é de vigiar e controlar o que está sendo feito, se está sendo feito da forma certa, e de técnico ou de estrategista, é o técnico do futebol. É o que vai decidir o que vai ser feito de ações, tanto na parte dele, ele é atrás de decisões financeiras, de estratégia, de tudo isso, quanto na parte do produto e do serviço, para onde levar esse produto e esse serviço, quanto na parte do mercado, do comercial, como fazer esse marketing, essas vendas da melhor forma. Então ele exerce o papel de delegado, né, e de técnico e de estrategista ao mesmo tempo. Né? Então dentro disso a gente vai usar diversas ferramentas para o controle da operação. Pô, mas a operação não está no produto e no serviço? A operação em si está lá. Mas a técnica para controlar se essa operação está sendo feita, Lean Six Sigma, PDCA, várias outras técnicas que vocês vão aprender, elas estão aqui na parte do administrativo, certo? Que vai ter controle financeiro, controle de balanço, fluxo de caixa, todas essas partes, a parte financeira, vocês vão entender de verdade como é que funciona, o que funciona e o que não funciona, tá? De forma simples e chega de bicho-papão, vai ficar tudo muito claro aqui, e vocês vão estar realmente aptos a entender melhor todo esse processo. Diante de tudo isso que foi apresentado até aqui, criar ou gerir um negócio realmente é complicado? A resposta é sim, se você não tem ideia desses conteúdos que você vai aprender aqui. Realmente é complicado, tá? É muita coisa interrelacionada, você demora a entender a relação entre essas coisas, né? Agora, com o conteúdo que você vai receber durante essa vertente toda e com essa espinha dorsal que a gente vai clarificar agora ela até um pouco mais para você, já não tem desculpa mais. Certo? Você precisa entender como fazer isso de forma simples e clara. Vai ficar muito claro para você agora e não vai ser mais difícil, não vai ser mais complicado, tá? Corrigindo. Então sempre vai ser complicado? Não, a partir do momento que você entende isso, passa a não ficar complicado. Agora, difícil? Aí já é outra história. É simples, mas é difícil, como a gente já falou várias vezes no módulo de mentalidade e comportamento. Você quer coisa fácil, não é o seu lugar aqui. Aqui é lugar de gente que quer coisa difícil e quer fazer a diferença. Então vai ficar simples, mas deixar de ser difícil nunca vai deixar. Você apenas vai entender a melhor forma de fazer e o que você precisa superar e como estar preparado tecnicamente, mentalmente, comportamentalmente para vencer os desafios, tá? E lembrando que, por outro lado, é extremamente prazeroso, certo? Então agora a gente entra aqui numa explicação um pouco mais didática e profunda para você entender melhor a relação entre essas três vértebras e o mercado como um todo, a macroeconomia e tudo isso. Então percebam aqui que apesar da gente ter três vértebras dentro do negócio, a gente dividiu o slide aqui em 4 partes. Né? Tem 3 divisórias, mas sobra 4 partes. Então a gente tem primeiro ali em cima o macroambiente, tem a macroeconomia, a parte de fora do negócio. Depois a gente tem o mercado em si, certo? Da empresa para o mercado. E embaixo a gente tem o público. Certo? Então vou explicar um pouco melhor isso para vocês agora. Primeira parte ali em cima, e perceba que também a gente tem 2 setas saindo aí da parte do produto e do serviço para os 2 lados, que é de onde nascem as coisas e depois para onde vai. Aí, lógico que depois disso tudo se interrelaciona. Né? Mas primeira coisa, o macroambiente, política, economia, tecnologia, cultura, questões governamentais, tá? São coisas que estão fora da empresa, estão lá no macroambiente, estão fora do seu mercado. São coisas que você não consegue controlar. O que você consegue fazer é tentar prever e antecipar tendências, certo? Isso a gente vai aprender melhor nas aulas de gestão estratégica, tem como a gente fazer isso, certo? Tem a maneira correta de fazer isso. Mas entenda que isso aqui são coisas fora do seu controle. Por isso é tão importante você ter controle dessas outras 3 vértebras, porque entenda que tem uma quarta parte que você não tem controle. Então você já vai estar exposto a um pedaço que você não tem controle e você não sabe o que vai acontecer. Se você ainda não tem controle das 3 partes que você poderia ter um controle maior, então você já está uma pessoa completamente desarmada e exposta ao risco e comprando o seu próprio risco, certo? Então entre a parte do mercado, a parte comercial ali, que é o mercado em si, e a parte externa, a gente tem uma divisão ali, que é o macroambiente, que está fora da empresa. Entre a parte do produto e do serviço e o mercado, como que isso é dividido? É pelo próprio mercado, certo? O que é o próprio mercado? São as tendências de mercado, são coisas econômicas também, macro, mas que estão dentro do seu controle. Você pode escolher o seu mercado, o seu público-alvo, como atingir eles melhores da melhor forma, com o seu marketing, sua propaganda, sua parte comercial, certo? E depois, entre o produto e o serviço e o back-office, a parte administrativa, quem que divide isso? É o público. Quem que é? O seu cliente. Tá? Porque o cliente ele não vai ali no back-office, o seu cliente está em contato direto
tanto com o produto e com o serviço, quanto com o mercado, né? Mas com o back-office, com a administração, normalmente não. Isso é a parte estrategista lá por trás. Então, por isso que a gente chama de back-office, né? A parte por trás do negócio. Então, a gente coloca aqui também mais algumas explicações para você entender isso, tá? O mercado já é a parte de fora do negócio, certo? Está por fora do negócio, o macroambiente também está mais fora ainda. A parte do produto e do serviço é a parte de dentro do negócio, está ali dentro, né? O core business é a sua competência central. E o back-office é a parte que está atrás, né, do negócio em si. E além disso, perceba que a gente colocou aqui um coração, né, lá na parte do mercado, das vendas, do marketing, e que isso influencia todo o resto. Por quê? É muito comum que a maioria dos gestores por aí, os com menos conhecimento, acabem desprezando o último vertente lá embaixo, a administração, e só com um produto e um bom serviço, e com um marketing, acha que vai conseguir, e acaba quebrando ou tendo problemas sérios por problemas administrativos e financeiros, tá? A partir do momento que a pessoa começa a estudar, começa a ter um nível de conhecimento técnico maior, às vezes acontece o contrário, ele passa a dar valor no produto e no serviço e na administração interna e esquece que tudo depende de venda, tá? Todo negócio depende de venda, não se sustenta sem venda. Você pode ter o melhor produto e o melhor serviço do mundo, você pode ter a melhor administração financeira do mundo, você pode ter o que for. Se não vender, não tem negócio, certo? Tudo ali é marketing e venda, então ali é o coração que sustenta todo o resto. Por isso que a gente vai bater muito nessa tecla, a gente vai aprender muita técnica sobre isso, mas lembra de você não cair nessas duas ciladas. Nem na cilada, na sua parte inicial, com pouco conhecimento técnico, não dá valor na parte administrativa, financeira, estratégia, tudo isso, tá? Nem depois que você adquire um ótimo conhecimento técnico, esquecer que o coração de tudo isso são as vendas, são o marketing lá em cima, porque sem isso não tem negócio. Então, diante do que foi apresentado até agora, percebam, isso aqui realmente é complicado? Não é. O problema é que isso aqui não está claro por aí, tá? A gente demora a entender toda essa relação. E no fundo é uma coisa simples. É difícil, tá? Porque são muitas variáveis juntas, tá? Por isso que poucas pessoas dão certo de verdade. Primeiro que a maioria não entende isso aqui, e a maioria que entende isso aqui não consegue ter disciplina e resistência para lidar com todas essas variáveis, certo? Mas perceba que quem complica, na verdade, isso aqui somos nós, tá? Por nossa falta de humildade, principalmente. Falta de humildade em quê? Em ter o conhecimento certo, em perceber nossas fraquezas, perceber onde a gente é bom, onde a gente é ruim, perceber onde a gente precisa melhorar, perceber que a gente precisa escutar os outros, perceber que a gente precisa mudar quando precisa mudar, certo? Tudo isso é uma falta de humildade, resumidamente. E também os professores e academicistas e empreendedores de palco e tudo isso que existe por aí, certo? Eu sei que tem muitos empreendedores que são taxados como de palco injustamente por aí, mas tem muitos que realmente são, e a prática é muito diferente, né? Então quem complica são as teorias que são colocadas de forma errada e principalmente nós, tá? Tanto você como gestor, quanto a equipe trabalhando em si, que você como gestor tem a obrigação de ensiná-los a maneira certa de enxergar e de pensar. Tá? E aqui a gente coloca um case baseado no próprio antifrágil, de forma muito, muito simples e muito superficial, só para vocês ir começando a ter uma ideia, tá? Para se basear nisso para a tarefa de casa de vocês, que eu já vou falar já, né? E vocês começando a entender. A gente coloca aqui nossa parte do mercado, a parte do nosso produto e do nosso serviço, a parte aqui do nosso back-office administração. Pelo amor de Deus, é óbvio que o nosso planejamento aqui é muito mais aprofundado que isso, o que vocês vão aprender é muito mais aprofundado que isso. Isso aqui é só um rascunhozinho bem superficial e básico inicial para vocês já irem começando a enxergar isso. Aí, a partir de agora, nas próximas aulas, a gente vai começar a entrar na ideia, na proposta de valor do negócio, através de ferramentas consagradas que a gente sabe que funciona, que é o Value Proposition Design, o Business Model Generation, tudo isso para a gente começar a criar um conceito de negócio de verdade, seja para criar um negócio novo, ou seja para entender melhor um negócio que já existe, certo? E aí, o que vocês vão fazer agora? Tarefa de casa. Vocês vão pegar 3 negócios diferentes, tá? Pode ser 3 empresas, ou pode ser uma empresa, uma profissão, e um profissional autônomo, uma carreira, o que for. 3 negócios, certo? E vão desenhar a estrutura dele dentro da espinha dorsal aqui do antifrágil. Vai pegar o back-office, a parte administrativa, né? Vai pegar o produto e o serviço, o core business, a competência central, e pegar o mercado, o comercial, a parte de marketing e vendas, como que é feito.
E como que você vai descrever dentro desses 3 aí? Vai descrever aquelas coisas que a gente falou. O que está dentro nesse negócio que a gente está falando? Quais são as pessoas que estão dentro? Quais são os setores e processos dentro desse serviço? Qual que é o foco daquele negócio dentro dessa vertente, dentro dessa vértebra específica, né? E é para fazer, tá? É para fazer de verdade e escrever à mão. Eu quero que vocês gastem aí 3 dias fazendo isso. Não é para fazer só por fazer, nem achar que só por ter assistido a aula e ter feito anotações você já sabe. Eu falo por experiência própria. Eu já fiz isso também, eu acreditava que eu tinha uma facilidade aí de aprender esse tipo de conteúdo mais rápido. No meu primeiro MBA, na minha primeira pós-graduação, vários trabalhos que tinham eu não fazia. Só fazia quando era obrigado mesmo, ou quando eu estava fazendo um trabalho em grupo. Eu deixava fazer só a minha parte, deixava o grupo fazer a deles. Sempre que tinha um trabalho em grupo para escolher um negócio de alguém para fazer, eu preferia que escolhesse um negócio de outra pessoa e não os que eu estava envolvido, para deixar mais para eles, porque eu estava numa fase muito corrida da minha vida. Aí só quando eu fiz um de verdade, sozinho, e eu tomei frente do trabalho e quis fazer baseado nos meus negócios, que eu percebi a diferença. É absurda a diferença entre você assistir uma aula dessa e você fazer de verdade, colocando o que você aprendeu aqui na prática. O entendimento é outro, a absorção é outra, e a profundidade do seu entendimento é outro, completamente diferente. Tem que fazer. Eu quero que vocês gastem tempo e raciocínio nisso. Ah, mas eu não tenho tempo, meu dia é corrido. Você vai economizar muito tempo e muito dinheiro na sua vida, nos próximos passos, nos seus próximos anos, fazendo isso aqui. Não deixe de fazer, certo? Não, faça de verdade. Então você vai escolher aí ou uma empresa que você é dono ou trabalha nela, ou uma empresa que você foi dono ou trabalhou nela, certo? Ou uma empresa ou um negócio que você não trabalhou, ou não trabalha, ou nunca foi dono ou não é dono dela, mas você admira, tá? Você pode escolher uma de cada, 3 num item só desse, certo? Por que isso? Às vezes uma pessoa que está fazendo aqui o curso ainda não trabalhou em nenhum negócio específico, então escolhe 3 empresas que admira e tenta desenhar esse modelo aqui da espinha dorsal dele. Vocês vão ver o tanto que vai fazer diferença e o tanto que isso é importante. Mas não deixa de fazer. E faz agora, faz nos próximos dias. Vocês vão ver o que acontece. Normalmente a gente fala, eu tenho isso aqui anotado, eu entendi muito bem que eu tenho facilidade de entendimento, e quando eu precisar eu volto nas minhas anotações que eu entendo isso aqui. Não é assim, tá? Escuta e faça isso, que a gente está fazendo isso aqui para o seu bem, e eu tenho certeza que você vai colher muito mais resultados e muito mais frutos fazendo isso dessa forma. Então vejo vocês na próxima aula.